Santo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, Deus grande, Deus verdadeiro, poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso ensinamento sobre o Espírito Santo. Esta semana nós vamos dar continuidade, porque na semana passada não terminamos aqui, falar sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema, sobre a presença do Espírito Santo na caminhada do povo de Deus no deserto. Irmãos, nós temos, até às vezes nós vemos o Espírito Santo como uma figura neotestamentária, uma figura do Novo Testamento. Nós vemos o Espírito Santo apenas ali de Atos 2 para cá. O Pai do Senhor, Marlene. Nós vemos o Espírito Santo como uma figura ali, em Atos 2, o Espírito é derramado e a partir dali o Espírito ele passa a trabalhar na vida da igreja e com o povo de Deus. Mas na verdade o Espírito, ele desde a criação ele trabalha. A Bíblia diz que em Gênesis 1:2, que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Pai do Senhor, irmã Cristina, irmã Chélia. Ele movia sobre a face das águas. E dali para cá, o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que em Gênesis 6:3, que o Espírito, Deus disse a Noé, que o Espírito ele não estaria com o homem, ou não contenderia com o homem, porque o homem era carnal, e os seus dias de vida eram 120, Deus tira o seu Espírito. Mas a Bíblia me mostra várias passagens em que o Espírito de Deus caminhou ou caminhava com o povo de Deus no deserto. Quando Moisés vai tirar o povo do deserto, o Espírito de Deus ele está em forma tipológica e em forma presencial. Durante os 40 anos no deserto, ainda que em uma forma mais discreta, o Espírito Santo não deixou de estar com o povo durante aqueles 40 anos no deserto. Nós falamos muito do Pai no Antigo Testamento, falamos muito do Filho e do Espírito no Novo, mas o Filho está em várias formas no Antigo Testamento, em várias formas tipológicas. O Filho vem em forma do anjo do Senhor, o Filho é a rocha ferida, o Filho é... Os profetas, o apóstolo Pedro vai dizer na carta de Pedro, se eu não me engano, 2 Pedro 1:21, que os profetas, eles profetizaram
pelo Espírito de Cristo, o próprio Espírito de Cristo. Cada profeta que profetizou acerca de Cristo é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então Cristo esteve ali e também o Espírito Santo. O Espírito Santo ele esteve durante os 40 anos no deserto, juntamente com o povo de Deus. E eu vou aqui, primeiro, na onde o Espírito esteve. Como o Espírito esteve? O Espírito esteve junto, e nós vamos provar aqui pela Bíblia. Tem 3 versículos aqui que mostram o Espírito Santo andando com o povo de Deus. A paz do Senhor, irmã Marinal. Neemias capítulo 9, versículo 20. Livro de Neemias, capítulo 9, versículo 20. Neemias 9, 20 vai dizer assim: e deste o teu bom espírito. Ó, versículo 19, para a gente entender que era na caminhada do deserto. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca lhes apartou de dia, para os guiar, e pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para iluminar e mostrar o caminho por onde havia de vir. Olha o versículo 20, e deste o teu bom espírito, olha o espírito no deserto, para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. O Espírito estava no deserto, porque está falando coluna de nuvem, coluna de fogo. Se nós lermos todo, vamos ver que essa é a jornada do povo pelo deserto. Deste o teu bom Espírito para os ensinar, o teu maná, que caiu somente no deserto, e água lhes deste na sua sede. Então o Espírito está aqui no deserto, junto com o povo de Deus. Outra referência bíblica de que o Espírito estava no deserto está no Salmo 106, versículo 33. 33 diz assim: porque irritaram o seu espírito. Quem irritou o espírito? O povo de Israel, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Ó, versículo 32. Indignaram-se também junto às águas da contenda, lá no deserto, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Então, nós já temos 2 versículos que provam o Espírito de Deus no deserto, junto com o povo de Deus também no deserto. Isaías 63, Pai do Senhor, irmão Gustavo, versículo 14. Versículo 14. Como o animal que desce aos vales, Isaías 63, 14. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para criares um nome glorioso. Como animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. O Espírito está aqui novamente para dar descanso. Assim guiaste o teu povo. Se nós olharmos todos os contextos, tanto de Neemias 9, de Salmo 106 e de Isaías 63, nós vamos ver e compreender que Deus está falando do Espírito Santo no deserto. E quando o Espírito está aonde ele estava? Às vezes ele estava de maneira tipológica e às vezes ele estava verdadeiramente em pessoas, em coisas. Um exemplo, o Espírito no deserto estava no próprio líder, Moisés. A Bíblia vai dizer, e nós já estudamos aqui, que Moisés, a paz do Senhor, irmã Zilnete, Moisés, ele tinha o Espírito. Quando Deus
mandou chegar ao tabernáculo homens para receber do Espírito, ele disse a Moisés: traga ao tabernáculo 70 homens, porque eu vou tirar do seu espírito e vou colocar sobre eles. Então, o Espírito está em Moisés. A Bíblia diz que Deus tira do Espírito de Moisés e coloca sobre eles. Então, o Espírito caminha com o povo pelo deserto durante 40 anos. E ele está em Moisés. É um dos recipientes do Espírito. Segundo, o Espírito foi colocado ou foi colocado, posto sobre Bezalel e Aholiabe. Está em Êxodo 31, o Espírito foi colocado sobre eles para que eles pudessem fazer o tabernáculo. E eu já falei que eles é uma tipologia ali de Maria, a mãe de Jesus, que foi cheia do Espírito e gerou o tabernáculo que se chama Cristo, que é Deus na terra junto com os homens. E eles foram cheios do Espírito para confeccionar o tabernáculo. Então, o Espírito está na liderança. O Espírito está na liderança em Moisés. O Espírito está nos construtores do tabernáculo. Aquele que vai construir o tabernáculo e aqueles que vai construir também os instrumentos ou os móveis, os utensílios do tabernáculo, também eles têm o Espírito Santo. Êxodo 31 vai dizer: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e enchi do meu espírito, do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras, para engastar, e artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E eu tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo que eu tenho ordenado. Então, o Espírito Santo, antes da construção do tabernáculo, ele vai preencher Bezalel e Aholiabe. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai aparecer no Novo Testamento, mas ele está no Antigo Testamento. Nós lemos aqui 3 passagens que mostram o Espírito Santo com o povo no deserto. E nós acabamos de ver que o Espírito estava na liderança em Moisés. Moisés tinha o Espírito. E o Espírito também veio sobre os obreiros, aqueles que construiriam o tabernáculo, aqueles que levantariam o tabernáculo. Irmão, para tudo que nós vamos fazer na casa do Senhor, nós temos que ter o Espírito Santo. Lá no Novo Testamento, os diáconos que foram levantados para trabalhar no tabernáculo, para gerar cestas para as viúvas que precisavam, para, por exemplo, trocar uma lâmpada, para arrumar uma igreja, arrumar uma tomada, trazendo para os nossos dias, eles tinham que ter o Espírito Santo. Era um serviço natural, era um serviço carnal, era um serviço físico, mas era exigido que eles tivessem o Espírito Santo. Para tudo que nós vamos fazer para Deus, nós temos que ter o Espírito Santo. Se você for passar um pano numa cadeira da igreja, tem que ser com o Espírito Santo. Se for ficar na portaria de uma igreja, você tem que ter um Espírito Santo. Para você trazer um item para a cesta básica, tem que ser com o Espírito Santo. Para ofertar, tem que ser com o Espírito Santo.
Por quê? Porque se você não fazer as coisas com o Espírito Santo, você vai vangloriar naquilo que você faz, você vai se orgulhar daquilo que você faz, porque você vai querer aparecer naquilo que você faz. É por isso que é importante tudo que formos fazer para Deus, fazer com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não me deixa envaidecer ou orgulhar com aquilo que eu faço. Então é necessário ter o Espírito Santo. E lá mesmo no tabernáculo, nós temos também